Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, aula que nós jogamos no YouTube, nós jogamos na web. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e eu diria até algo fundamental até para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Hoje nós vamos falar sobre o papel dos antibióticos. Exatamente, os antibióticos. Nós não imaginamos a importância, a capacidade, a grande capacidade que os antibióticos têm nas nossas vidas. E eu fui fazer essa pesquisa, fazer o resumo, o texto, pegar as fontes e gravar esse vídeo para vocês, para deixar que vocês fiquem bem cientes da importância dessas substâncias, também da responsabilidade do seu consumo e entenderem um pouco a mecânica, digamos assim, ou a alquimia, eu diria até assim, a alquimia desses produtos conhecidos como antibióticos. Pessoal, os antibióticos são substâncias naturais produzidas por outros organismos ou sintéticas também. Tem as naturais e tem as sintéticas. E elas têm como função principal inibir processos infecciosos gerados por fungos ou bactérias. Nós sabemos que qualquer corte que é feito sobre a nossa pele, se a gente não colocar nenhum tipo de antibiótico, alguns colocam álcool ou colocam mertiolate ou qualquer substância que gere um processo de não infecção, nós estamos colocando ali um antibiótico. E caso não seja usado, obviamente, acontecerá uma infecção, e uma infecção até com proporções totalmente lamentáveis e podem pôr em risco até a vida do ser humano. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que surgiu o antibiótico, usado, como nós já dissemos, em processos infecciosos, mas de onde surgiu, de onde veio, como foi a descoberta do chamado antibiótico? Pessoal, a descoberta do antibiótico data do começo do século passado. E nós devemos esse grande feito, essa grande realização a um inglês chamado Alexander Sir Fleming. Ele trabalhava exatamente com substâncias e num momento dele, um momento que ele teve, digamos assim, um descuido, foi aí que surgiu uma substância a que foi dado o nome de antibiótico e mais precisamente de penicilina. Então, esse inglês muito importante, ele ao estudar uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, causadora de infecções graves nos soldados durante a Primeira Guerra Mundial, ele deixou lá uma substância, ele foi descansar, passou um tempo sem pesquisar essas substâncias, e essa substância deu origem a uma nova substância, digamos assim, para ficar uma linguagem mais compreensível para vocês. E dali ele descobriu um novo processo de cura, de desinflamação, que se chamou penicilina. E essa penicilina ela foi muito útil porque ela evitou a morte de muitos soldados durante o período da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que começou na década de 30 e foi até a década de 40. Então, foi um invento, foi uma descoberta maravilhosa na época, porque a meta era exatamente diminuir os processos infecciosos em cima dos soldados, e processos infecciosos tamanhos, tão gigantescos, que levavam à morte. Então, foi aí a grande descoberta dos antibióticos. Aí a gente poderia imaginar, poxa vida, como seria uma extração de dentes antes do antibiótico, Como seriam as cirurgias antes dos antibióticos? Então, o antibiótico ele ficou conhecido como uma das maiores invenções, uma das mais importantes descobertas do campo da medicina
na história da humanidade. E vale ressaltar também que a penicilina ela passou efetivamente a ser utilizada a partir do ano de 1940, mas que há estudos, há informações que havia um tipo de antibiótico que foi descoberto no ano de 1910, para ser mais preciso, e que foi usado no tratamento contra a sífilis. Isso é um dado que nós estamos jogando aqui para vocês. Então, antes da penicilina, a penicilina é um tipo de antibiótico, havia um outro que era utilizado exatamente no tratamento dos doentes de sífilis, isso por volta do ano de 1910. Então, pessoal, são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia e que nós não imaginamos a importância de um produto desse. Então, só da gente pensar como seriam as nossas vidas hoje sem um antibiótico, né? Há uma diferença entre anti-inflamatório e antibiótico. Então, se nós não estivéssemos usando o antibiótico como nós usamos hoje, o que seria do nosso corpo físico? E vale lembrar também que é muito, muito importante, é essencial que nós só tomemos os antibióticos receitados por médicos e que tomemos esses antibióticos de acordo com a bula, com as orientações. Está contado, pessoal, mais um vídeo aí no YouTube com alguns fatos curiosos, algumas coisas interessantes. E desta vez nós falamos sobre Alexander C. Fleming, que nos trouxe esse grande lenitivo que é o antibiótico, como ele foi gerado e qual a sua indicação, ou quais as suas indicações. Lembrando que ele foi muito, muito útil no período da Guerra Mundial, tanto da primeira quanto da segunda. Na segunda ele já estava, o estudo já foi feito com mais eficácia, então ele passou a ser usado com muito mais intensidade. Está contado, pessoal, e até o próximo vídeo. Se vocês gostarem, compartilhem com pessoas que gostam de informação construtiva, dê um like e até o nosso próximo vídeo. Está contado.